Fala, gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, falando de Levíticos, muito bom. Vamos falar das leis, muita coisa super interessante para a gente estudar. Então vamos orar, já vamos ganhar tempo, que essa aula possa ser uma bênção na minha e na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, te exaltar por tudo. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A ti, somente a ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória e todo louvor. Fala conosco, Pai. Ó Espírito Santo, toma a frente, Senhor. Seja feita hoje toda a tua vontade, todo o teu querer. No nome de Jesus, Pai, oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, só um versículo, depois a gente vai acompanhando durante o estudo. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Obrigada, Pai, pela leitura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Se o holocausto nos traz à mente o aroma agradável de Cristo em sua morte, a oferta de manjares ou farinha corresponde à perfeição de sua vida como homem sobre a terra. De fato, essa oferta não requeria nem vítima nem sangue, mas apenas farinha, azeite, incenso e sal. A humanidade do Senhor corresponde aos grãos de espigas finamente moídos. Seu nascimento e batismo no Espírito Santo, ao ser esmagado e ungido com óleo, sua aprovação pelo sofrimento, tanto de forma visível ou de forma oculta, através do calor, da frigideira, da assadeira ou do forno, essas coisas eram para o Pai um perfume de inestimável valor. Na adoração, o crente apresenta a Deus essa perfeita vida de Jesus e extrai dela seu próprio alimento. Consideremos esse maravilhoso homem nos evangelhos. Sua dependência, sua paciência, sua confiança em Deus, sua submissão, sua sabedoria, sua bondade, sua devoção, tudo isso não mudou, apenas de todos os seus sofrimentos. Esses são alguns dos maravilhosos pensamentos que vêm até nós na oferta de flor de farinha, misturada com incenso. É coisa santíssima. Não se misturava fermento, figura do pecado, e nem mel, símbolo das afeições humanas. Em contraste, o sal, uma figura da consagração a Deus que preserva da corrupção. Marcou a vida de Jesus e jamais deveria faltar em nossas vidas. Marcos 9:5. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Falei 5 não, 50, capítulo 9, lá no final. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Estamos nos dias também que nós temos que saber como vamos responder a cada um. E o sal é esse tempero, né, que nós precisamos. Que se coloca o sal para proteger também, né, para não corromper, para não apodrecer, né? E o sal
era usado nesse sentido. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos dar gosto a esse mundo, né? Nós não podemos nos corromper com esse mundo, nos perder, apodrecer com esse mundo. Tem que haver uma diferença em nossas vidas. Manjares, uma oferta de homenagem que significava uma promessa de leal obediência a Deus. A menor dessas ofertas de cereais compunha-se de 1 dúzia do efa, ou seja, 2,2 litros. Incenso, um perfume caro. A resina amarela, pálida e leitosa de certo arbusto, com brancura, e era chamado de brancura, que era para trazer pureza também, representando pureza, né? E o incenso fala do quê? De oração, né? A gente tem que orar. Santíssima, a palavra se aplica a todas as ofertas sacrificadas que se dedicam inteiramente a Deus, mesmo quando os sacerdotes participam da carne, que a lei de Deus determina para o seu sustento. Sal significava um pacto incorrupto que não se podia violar. Espigas verdes, colhidas no campo antes de amadurecer, até hoje se tostam ao fogo para depois retirar os grãos. Primeiro passar pelo fogo, ser transformado, né? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. E vamos ler Levítico 3, que é mais um sacrifício pacífico. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. O sacrifício pacífico representa ainda a mesma obra de Cristo, mas desta vez é visto sob o aspecto da comunhão, da alegria e paz que produz. O Senhor Jesus não veio apenas para glorificar o Pai em sua vida, que é oferta de manjares, em sua morte, holocausto, e para expiar nossos pecados, sacrifício, que é do capítulo 4. Ele também veio nos introduzir em um novo relacionamento de comunhão com Deus. Nosso querido Salvador não se contentou em nos livrar do julgamento eterno. Ele queria nos fazer felizes, agora e para sempre. Como nos outros sacrifícios, a gordura era reservada para Deus e queimada sobre o altar. E o símbolo da energia, é o símbolo da energia interior, da vontade que o coração governa. No Senhor Jesus, essa energia foi inteiramente consagrada a Deus. A energia dele era sempre para fazer aquilo que agradava a seu Pai. João 6:33. João capítulo 6, versículo 33. João capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Também João capítulo, deixa eu ver aqui, João 8, 29. João 8, 29. É aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso, não estava só. Eu faço sempre, Jesus, eu faço sempre, não é de vez em quando. Eu faço sempre o que agrada. Tal sacrifício somente poderia ser um aroma infinitamente agradável ao Senhor. Que privilégio!
para aqueles que entre nós que conhecem ao Senhor Jesus, termos o mesmo alimento que o Pai. Sermos convidados à sua mesa para compartilhar da sua alegria, pensamentos sobre o seu amado Filho. Ora, nossa comunhão, diz o apóstolo João, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Que a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Ofertas pacíficas. Na raiz traduzida paz, saúde e inteiro, falavam de inteira dedicação da parte do ofertante e da paz com Deus a quem as oferecem. As gorduras somente eram queimadas e as carnes eram consumidas pelos sacerdotes e pelo povo, numa ceia de aliança solene, a qual os pobres eram convidados, que prenunciava a paz que seria trazida aos homens pela obra de Cristo. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Comemorada na ceia do Senhor, 1 Coríntios 10:16. 1 Coríntios capítulo 10:16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, Deus não abre mão dessa paz, né? Deus não abre mão dessa entrega por inteiro, dessa transformação. Isso é como uma oferta para Deus. E Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Pacífico. A palavra também significa saúde. A palavra pacífico também significa saúde e prosperidade. Alguma coisa inteira, íntegra. 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, o Senhor, ele diz, olha, o coração de Deus é um coração de paz. Ele não quer guerra contra nós. Ele não quer que o povo viva em guerra. Ele quer que a gente tenha essa oferta em nossa vida, de sermos pacificadores, de entregarmos isso como oferta ao Senhor, porque o nosso mestre, Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Então a gente tem que ter essa paz em nossos corações. Nós temos que ter esse tempo de reflexão, de quão é importante para Deus que a gente tenha essa vida, essa comunhão, essa paz dentro do nosso coração. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Quando os sacrifícios eram oferecidos em conjunto, apareciam na seguinte ordem. Primeiro, oferta pelo pecado, que ensinava a necessidade da propiciação e da expiação, as quais são simbolicamente efetuadas por esse tipo de sacrifício. Segundo, a oferta queimada e o holocausto, que representavam a entrega da vontade do homem à vontade de Deus. Terceira, a oferta de cereais era uma oferta de homenagem, declarando a leal submissão do ofertante. Quarto, a oferta pacífica simbolizava a alegria,
festiva, que invade a alma daqueles que estão em comunhão com Deus. Gente, esse momento da vida é tão precioso, que bom que não passasse, que bom que essa paz não saia do nosso coração, que a gente tenha essa oferta em nossas vidas. E somente o Espírito de Deus pode nos ajudar. Somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo pode nos encaminhar para termos essa oferta para oferecer ao Senhor, de sermos pacificadores, de termos paz no nosso coração. Olha o que a Bíblia diz, simbolizava, a oferta pacífica simbolizava a alegria. A alegria, a pessoa é alegre, a pessoa feliz, ela tem paz no coração. O mundo está em guerra, as pessoas estão em guerra. Não quer dizer que está tudo 100%, gente. Não quer dizer que está tudo, nossa, está perfeito, muito dinheiro no bolso, muita saúde, está tudo dando. Não, nós no mundo teremos aflições, mas isso não pode roubar nossa paz. Não pode roubar nossa paz. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda, Tu és o príncipe da paz. Eu quero viver essa paz e eu quero ser um pacificador. Eu quero entregar isso como uma oferta suave ao Senhor Deus. Né? Jesus, ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. A gente tem tanto que aprender ainda. Nós precisamos aprender tanto com o Senhor. E se tem algo que traz alegria, é a paz. A paz traz uma satisfação. Você já percebeu que a falta de comunhão, ela gera muita angústia? Gera muita angústia. Às vezes você escuta coisas que geram dentro de você. Está em paz, está tranquilo. Aí vem o inimigo, usa pessoas, usa situações só para roubar a tua paz. Só para roubar, porque a paz, ela gera alegria. A paz é tão bom. É tão bom você ter paz, é tão bom você estar com o teu coração em paz com Deus. Tenha um coração em paz com Deus. E para a gente ter um coração em paz com Deus, nós temos que ser submissos à vontade do Senhor. E a vontade dele é essa, que a gente seja pacificador nessa terra, né? Que a gente busque isso. A pregação de Jesus aí em Mateus, no capítulo 5, Sermão da Montanha, ali está dizendo do bem-aventurado. Como ser feliz? Como eu vou ser feliz? Como é que eu vou ser feliz nessa vida? Tá ali, tá tudo ali. Não estava no texto, não está na apostila, mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ler Mateus, capítulo 5. A gente vive atrás da felicidade, a gente busca isso. E olha, Jesus ensina tudo aqui, ó. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado, alegre, feliz. Ser feliz, ele está dizendo que como vou ser feliz? Bem-aventurados os pobres de espírito, quando você entender o quanto você é pobre de espírito e o quanto seu espírito precisa de Deus, o quanto nós precisamos das riquezas de Deus, da palavra de Deus. Queremos Deus, necessitamos dele. Nós não somos autossuficientes, não somos melhores que as pessoas. Não, eu quero ser feliz. Fala: Jesus, eu quero ser feliz. Eu tenho essa consciência que sem ti nada sou, nada tenho, nada posso fazer, não me importa. A Bíblia diz que entre os mais excelentes ele me escolheu, sabe? Tem muita gente melhor que eu, tem muita gente, mas incontável, muito melhor. Mas ele me escolheu. Entre os mais excelentes, ele disse: não se preocupe que tem pessoa melhor que você.
Porque mesmo você sendo assim, eu te escolhi. Mesmo você sendo incapaz em muitas coisas, eu te escolhi. Porque sou eu que te capacito. Sou eu que te levanto. Então, quando a gente tem essa convicção, poxa, não é porque eu sou o melhor. Não é porque eu sou a última Coca-Cola. Não, é porque Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando eu entendo dessa minha pobreza, Ele me enriquece, né? Porque deles é o reino dos céus. Quando eu entendo que chorar na presença de Deus não é ser fraco em relação ao que pensa o mundo, né? Mas é o fraco que a Bíblia diz, quando você é fraco, então você é forte. Quando você entende que é na tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Quando eu choro para Deus, Ele me consola. Quando eu sou manso, Ele me faz herdar. Não preciso brigar nem puxar faca para ninguém. Na mansidão de Cristo você vai herdar a terra. Deus vai fazer, né? Quando a gente tem fome. Quando você não tem fome, o que está acontecendo quando a pessoa que não tem fome está doente? Não é? A pessoa não tem fome. Primeiro sinal, assim, que eu percebo, que você percebe, nossa, eu não estou bem. Nossa, eu não estou com fome. Não tenho vontade de comer, eu não estou bem. Você não está bem, espiritualmente não está bem. Não tem fome? Não está bem. Não é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente precisa ter essa fome. Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que glória. Está escrito aqui, se eu sou misericordioso, eu vou alcançar misericórdia. Não, você faz para receber. Não, não é isso. Eu obedeço a Bíblia e a Bíblia ela é fiel. Se a gente usa de misericórdia com alguém, aquilo que você planta, você colhe. Isso me faz feliz. Ser misericordioso te faz ser feliz, né? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, maior cargo, melhor posição, ser chamado filho de Deus, não existe. Isso são para os pacificadores, para aquele que tem paz no seu coração. Os que sofrem perseguição, pertence a eles o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem. Quando que a gente vai ter alegria, felicidade de ser perseguido, de mentirem? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que quando eu entendo isso, eu sou feliz. Quando eu entendo que o Senhor é quem me justifica, eu sou feliz. Então é necessário que a gente tenha a paz e que a gente oferte ao Senhor. Sejamos pacificadores. Pacificadores. Vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Levítico capítulo 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 12. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus ficou de fora e se entregou, derramou o seu sangue por minha salvação e por tua salvação. Eu quero que na minha vida, todos os dias eu me lembre disso. Eu quero que na minha vida, todos os dias eu lembre da salvação, eu lembre da cruz, eu lembre do derramar do sangue de Jesus. Todo dia que eu leio a Bíblia, todo dia que eu estudo a Bíblia, Deus não me deixa esquecer, porque está na palavra de Deus toda. O derramar do sangue de Jesus é a minha salvação, é a tua salvação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá sua mão sobre a cabeça
do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. A oferta pelo pecado. Finaliza a lista das santas ofertas. O primeiro lugar foi atribuído ao holocausto, o aspecto na obra de Cristo que toca a Deus. A última oferta e a que diz respeito às necessidades do pecador. É natural que, sob nossa perspectiva, consideremos tais coisas pela ordem inversa, antes de termos condição de conhecer e experimentar a paz e a alegria proporcionadas pelo sacrifício pacífico, antes de compreender o que o Senhor Jesus foi para Deus em sua vida e em sua morte, devemos nos ocupar com aquele que sofreu e morreu na cruz para expiar nossos pecados. O sangue era levado para dentro do tabernáculo como se fosse uma confirmação para Deus da obra realizada e para o pecador da garantia de sua aceitação. A gordura era queimada no altar, um sinal de satisfação de Deus com que a obediência da vítima. Por fim, os corpos dos animais oferecidos pelo pecado eram queimados fora do acampamento, enquanto a carne do holocausto era queimada no altar, e a do sacrifício pacífico era comida por aqueles que o ofereciam. Por causa dos nossos pecados, que ele tomou sobre si, o Senhor Jesus sofreu fora da porta. Por isso, Hebreus fala isso, ficou fora da porta, longe da presença do Deus Santo. A expressão queimar alude ao intenso ardor do juízo que consumiu o nosso perfeito sacrifício. Oferta pelo pecado. Esse tipo de sacrifício era necessário para expiar pecados específicos. O grau da culpa e a qualidade da oferta variavam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. O pecado do sumo sacerdote era mais grave, porque era ele quem representava a nação inteira. O ritual que se requeria era igual para o sacerdote e para o povo, no tocante ao touro novilho, que se oferecia em ambos os casos. Mas havia uma diferença quando se comparava o mesmo com os dos holocaustos, sendo que o sacrifício pelo pecado incluía o ato de pôr uma parte do sangue da oferta diante do véu do santuário. A gordura era queimada no altar, mas o resto era queimado fora do arraial. Isto prefigura a crucificação de Cristo fora da cidade de Jerusalém. A justiça de Deus requeria o castigo pelos pecados. Cristo levou esta culpa sobre si na cruz. Agora Deus perdoa aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício que Cristo sofreu por eles. Ignorância. Esta palavra não se refere aos pecados dos insolentes e arrogantes, para os quais nenhuma expiação poderia ser feita. A pena imposta era morte. O próprio fato de se exigir a expiação pelo pecado da ignorância demonstra que a ignorância não é uma desculpa adequada para a violação das leis de Deus. Ordena-se aos crentes que estudem as Escrituras. 2 Timóteo 2,15. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A gente não pode se envergonhar, nós temos que ter a palavra da verdade, não pode ser desculpa. Ai, Senhor, eu não sabia, desculpa. Não pode ser desculpa, a gente tem que estudar.
e não se oferece nenhuma desculpa aos que se recusam a se instruir nos mandamentos de Deus. Tal fato é um pecado de omisso que precisa ser confessado, perdoado e abandonado. 1 João, capítulo 1, 9, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente confessa, pede perdão e vida nova, estudando e aprendendo com a palavra do Senhor. 4 classes de pecadores são enumeradas neste trecho: os sacerdotes, a congregação, príncipe, os simples indivíduos de entre o povo. O sangue do novilho era sinal visível de sua morte, assim como o sangue de Cristo representa a sua morte expiatória que nos purifica de todo pecado e nos aproxima de Deus. O apresentar o sangue perante o santuário mostra que é preciso prestar contas ao próprio Deus por todos os pecados cometidos. Muitas pessoas não se julgam culpadas de suas faltas inconscientes, apoiam-se no princípio de que Deus não pode reprová-las por sua ignorância e levar em consideração as boas intenções delas. Que ilusão! Se Deus providenciou um sacrifício pelo pecado cometido por ignorância, isso é uma prova que o pecador, mesmo na ignorância, é culpado diante dele. Além disso, as nossas leis têm a mesma força. A ignorância não é uma desculpa. Uma infração à lei, ainda que não intencional, me torna sujeito a um processo. Aos olhos de um Deus santo, o pecado, uma vez cometido, permanece de forma alguma pode permanecer. É justificado pela minha falta de interesse em relação a ele. Mas aprendi que para cada pecado, se há condenação, há também sacrifício. Foi necessário nada menos que a infinitamente profunda obra da cruz para eliminar a infinitamente profunda ofensa feita a Deus pelos meus pecados, intencionais ou não. Eu me lembro deles ou tenha esquecido há muito tempo. Ao colocar a mão na cabeça da vítima, aquele que oferecia fazia com que seus pecados passassem para ele. Ele reconhecia que era culpado e teria de morrer. O animal que estava sendo oferecido tomava o lugar de quem oferecia, carregando o pecado e morrendo por ele. Foi isso o que o Senhor Jesus, no nosso perfeito substituto, fez. Então, quando se colocava a mão sobre o animal, estava passando todo o meu pecado, dizendo diante de Deus que ele estava assumindo. Jesus fez isso. Jesus assumiu todos os nossos pecados. Então a gente não pode passar uma vida dizendo: ai Deus, eu não sabia. Ai Deus, me perdoa, foi sem querer. Ai Senhor, eu esqueci de novo. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Olha a oração de Davi no Salmo 19, 12. Olha a oração dele, que coisa mais linda. E é uma oração que a gente tem que fazer. A gente não pode passar uma vida inteira: ai Senhor, desculpa, eu não consigo. Ai Deus, desculpa, eu não tenho força. Não, isso para Deus não é desculpa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele está dizendo: Senhor, me revela os pecados que são ocultos, que eu esqueci, que eu ignorei, que eu acho que tudo bem, tranquilo. Aliás, não é um pecadão, é um pecadinho. Todo mundo faz, todo mundo erra. E às vezes, né, já falei aqui também algumas vezes isso, ninguém tropeça numa rocha, mas uma pedrinha pode te dar uns empurrãozinhos para frente. Quem nunca tropeçou numa pedrinha?
A gente luta para não cair, né? Vai. Tem gente que cai, tem uns que conseguem dar umas balançadas, eu já caí já. Eu confesso. Eu confesso, eu já caí, já deu. Tentei me segurar de todo jeito, não, fui pro chão. Tem gente que consegue, mas dá umas balançadas boas, né? Agora uma rocha eu nunca tropecei. Eu vejo. Então tem coisinhas que a gente, não, tudo bem, Deus é bom, Deus é amor, tranquilo, isso passa, né? E a gente vai acostumando e tendo aqueles erros, aqueles pecadinhos de estimação, que não vai acontecer nada, é tão pequeno, é tão insignificante, eu sou assim, Deus sabe, Deus me ama assim, né? Tá escrito venha como está, mas não tá escrito fique como está em lugar nenhum. Está escrito venha como está, porque Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida, Ele restaura a nossa vida, Ele muda a nossa mente, Ele limpa nossos olhos, há um colírio santo para pingar nos nossos olhos. E Davi muito sabiamente, Senhor, me revela os pecados que estão ocultos, que eu não sei, que eu acho que é normal, que eu acho que tudo bem, porque esses são perigosos derrubar, né? E eles ofereciam sacrifícios pelos pecados, ofereciam pelos seus pecados. E Jesus já se ofereceu. Nós temos que é mudança de vida, é restauração de vida, é restituição de vida.